A nova política econômica e a ucranização. Duas tarefas principais enfrentaram os bolcheviques na década de 1920 e reconstruir a economia e conciliar as nacionalidades não russas. A política do comunismo de guerra, baseada na nacionalização de todas as empresas e na requisição forçada de alimentos, causou estragos econômicos. Agravado pela seca, contribuiu para uma fome de 1921 a 1922 que ceifou 1 milhão de vidas na Ucrânia. Em 1921, o líder soviético Vladimir Lenin apresentou a nova política econômica, que restaurou parcialmente a iniciativa privada na indústria e no comércio e substituiu as requisições de grãos por um imposto fixo e o direito de dispor do excedente no livre mercado. Em 1927, a economia ucraniana recuperou o nível pré-guerra e segmentos da população desfrutaram de certa prosperidade. Paralelamente à nova política econômica, os bolcheviques tomaram medidas para apaziguar e, ao mesmo tempo, penetrar nas nacionalidades não russas. Em 1923, foi anunciada uma política de indigenização, incluindo a promoção de línguas nativas na educação e nas publicações, no local de trabalho e no governo, a promoção das culturas nacionais e o recrutamento de quadros das populações indígenas. Na Ucrânia, este programa inaugurou uma década de rápida ucranização e eflorescência cultural. Dentro do próprio PCB, Partido Comunista Bolchevique Ucraniano, a proporção de ucranianos entre os membros de base ultrapassou 50% no final da década de 1920. As matrículas em escolas de língua ucraniana e a publicação de livros ucranianos aumentaram dramaticamente. Debates animados se desenvolveram sobre o curso da literatura ucraniana, em que o escritor Mykola Kivilovin pregou o slogan "Fora de Moscou" e pediu uma orientação cultural para a Europa. Um fator importante no renascimento nacional, apesar da propaganda antirreligiosa e do assédio, foi a Igreja Ortodoxa Autocéfala Ucraniana, que ganhou muitos seguidores entre a intelectualidade ucraniana e o campesinato desde sua formação em 1921. A ucranização foi vigorosamente promovida pelos comunistas nacionais, incluindo bolcheviques ucranianos como Skripnik Kivilovi, e especialmente pelos esborotibistas, principalmente o comissário de Educação do Povo, Oleksandr Shunsky. A política, no entanto, encontrou forte resistência dos líderes não ucranianos do Partido Comunista Bolchevique Ucraniano e funcionários do partido. O renascimento nacional também despertou preocupação em Moscou, onde Joseph Stalin estava fortalecendo seu controle sobre o aparato partidário. Em 1925, Stalin despachou seu tenente de confiança Lazar Kaganovich para chefiar o Partido Comunista Ucraniano. Em um ano, Kaganovich inventou uma divisão entre os comunistas nacionais, a retratação de Kivilovi e a expulsão de Shunsky e seus seguidores do partido. No entanto, com Skripnik como novo comissário da educação, a ucranização continuou a avançar. No final da década de 1920, Stalin lançou uma nova Revolução de Cima. A introdução de seu primeiro plano quinquenal em 1928 marcou o fim da nova política econômica e o início de uma industrialização vertiginosa. Na Ucrânia, isso levou a uma rápida transformação econômica e social. Com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, a produção industrial aumentou 4 vezes, o número de trabalhadores triplicou e a população urbana cresceu de 19% para 34% do total. Embora com um viés setorial para a indústria pesada e uma concentração regional na bacia de Donetsk, Donbas e na área central do Dnieper, a Ucrânia passou por um notável desenvolvimento industrial. O custo da industrialização acelerada coube ao campesinato. Em 1928, o regime introduziu medidas especiais contra os kulaks, camponeses ou ricos ou arbitrariamente definidos. Isso progrediu de impostos crescentes e cotas de entrega de grãos para a desapropriação de todas as propriedades e, finalmente, para a deportação, em meados da década de 1930, de cerca de 100 mil famílias para a Sibéria e o Cazaquistão. A coletivização no atacado começou em 1929, sob coação de ativistas do partido e sob ameaça de sanções econômicas.
A porcentagem de fazendas coletivizadas aumentou de 9% para 65% de outubro de 1929 a março de 1930 e ultrapassou 90% no final de 1935. A resistência em massa à coletivização e na forma de revoltas, matança de gado e destruição de máquinas, e foi respondida por a imposição de cotas de entrega cada vez maiores e o confisco de alimentos. A Grande Fome que matou 5 milhões de pessoas na União Soviética, sendo 4 milhões de ucranianos. A Fome de 1932 a 1933, Holodomor. O resultado das políticas de Stalin foi a Grande Fome, Holodomor, de 1932 a 1933, uma catástrofe demográfica produzida pelo homem sem precedentes em tempos de paz. Dos estimados 5 milhões de pessoas que morreram na União Soviética, quase 4 milhões eram ucranianos. A fome foi um ataque direto à agricultura ucraniana, que teimosamente continuou a resistir à coletivização ou indiretamente, foi um ataque ao camponês ucraniano, que tradicionalmente era um elemento-chave da cultura nacional ucraniana. Sua natureza deliberada é enfatizada pelo fato de que nenhuma base física para a fome existia na Ucrânia. A colheita de grãos ucraniana de 1932 resultou em rendimentos abaixo da média, sim em parte por causa do caos causado pela campanha de coletivização, mas foi mais do que suficiente para sustentar a população. No entanto, as autoridades soviéticas estabeleceram cotas de requisição para a Ucrânia em um nível incrivelmente alto. Brigadas de agentes especiais foram despachadas para a Ucrânia, para ajudar nas compras, e as casas eram rotineiramente revistadas e os alimentos confiscados. Ao mesmo tempo, uma lei foi aprovada em agosto de 1932, tornando o roubo de propriedade socialista um crime capital, levando a cenas em que os camponeses enfrentaram o pelotão de fuzilamento, por roubar apenas um saco de trigo dos armazéns do Estado. A população rural ficou sem comida suficiente para se alimentar. A fome que se seguiu aumentou em grande escala na primavera de 1933, mas Moscou recusou-se a fornecer alívio. Na verdade, a União Soviética exportou mais de 1 milhão de toneladas de grãos para o Ocidente durante esse período. A fome acalmou somente depois que a colheita de 1933 foi concluída. A tradicional vila ucraniana foi essencialmente destruída, e colonos da Rússia foram trazidos para repovoar o campo devastado. As autoridades soviéticas negaram categoricamente a existência da fome, tanto na época em que ela se alastrava, quanto depois que acabou. Foi apenas no final da década de 1980 que as autoridades reconheceram cautelosamente que algo estava errado na Ucrânia naquela época. Paralelamente aos impulsos de industrialização e coletivização, o regime soviético iniciou uma campanha contra os desvios nacionalistas, o que se transformou em um ataque virtual à cultura ucraniana. A repressão da Igreja Ortodoxa Autocéfala Ucraniana culminou na liquidação da Igreja em 1930 e na prisão e exílio de sua hierarquia e clero. Uma organização clandestina, a União para a Libertação da Ucrânia, foi supostamente descoberta pela polícia secreta em 1929. Em 1930, seus supostos líderes, incluindo o principal crítico literário ucraniano de seu tempo, Serhiy Efremov, enfrentaram um julgamento e foram julgados condenados apenas em campos de trabalho. Prisões, seguidas de exílio ou execução, dizimaram as reservas de intelectuais, escritores e artistas, ou alguns, como Kovily, cometeram suicídio em protesto. Ao todo, cerca de 4/5 da elite cultural ucraniana foi reprimida ou pereceu no decorrer da década de 1930. No final de 1933, a ucranização havia parado, e uma política de russificação começou. Russificação. O próprio PCB emergiu das revoltas stalinistas muito alteradas em composição e caráter. Kaganovich voltou em 1928 para Moscou. O seu lugar como chefe do partido foi ocupado por Stanislav Kozior, que se juntou em 1933 a Pavel Postyshev como segundo secretário, que foi enviado de Moscou com um grande contingente de quadros russos. Uma série de expurgos de 1929 a 1934 eliminou em grande parte do partido a geração de revolucionários, partidários da ucranização, e aqueles que questionavam os excessos da coletivização. Mykola Skripnik, o antigo bolchevique ucraniano mais proeminente, cometeu suicídio em 1933.
Embora as grávidas do partido e os cargos de liderança estivessem agora preenchidos por leais de Stalin, uma nova onda de expurgos durante 1936 e 38 chegaram pela metade do número de membros do CPBU, enquanto 99 de 102 membros do Comitê Central do partido foram baleados. Postchev e Kozior foram removidos de suas cargas partidárias e posteriormente executados. Em 1938, Nikita Khrushchev chegou a Moscou com um grande número de comunistas russos, para assumir a liderança do PCBU. Finalmente, às vésperas da Segunda Guerra Mundial, tanto o terror quanto a turbulência no partido parecia ter diminuído. Para você acompanhar a sequência e o desfecho desta série de vídeos e outros assuntos relacionados, se inscreva no canal e curta o vídeo para o YouTube te lembrar dos nossos conteúdos. Valeu por sua inscrição e curtida, isto também ajuda muito o canal. No próximo vídeo desta série, veja como foi o domínio polonês na Ucrânia Ocidental. História da Ucrânia, parte 5 e final. Esta quinta e última parte da história da Ucrânia vai mostrar como a política de Lenin levou à morte milhões de pessoas pela fome, tragédia conhecida como Holodomor, um marco na história da Ucrânia e da humanidade. Ucrânia Ocidental sob domínio polonês. Diferenças importantes marcaram as duas principais regiões que se encontravam nos confins da Polônia reconstituída. A Galícia era a menos etnicamente homogênea, do período austríaco. No entanto, os ucranianos galegos trouxeram uma longa história de auto-organização e participação política e herdaram uma ampla rede de associações culturais e cívicas, estabelecimentos de ensino e editoras. E na Igreja Greco-Católica eles possuíam uma influente instituição nacional, bem como religiosa. A população de Volhynia era mais fortemente ucraniana, no entanto, como consequência do domínio imperial russo desde 1795, havia pouca tradição de vida nacional organizada, educação nativa ou experiência política. Como um legado do domínio czarista, a Igreja Ortodoxa dominante foi inicialmente um bastião da influência russa. Ainda assim, ao longo das 2 décadas anteriores à Segunda Guerra Mundial, ocorreu uma considerável integração nacional entre galegos e ucranianos volhynianos, apesar dos esforços poloneses para impedir tal desenvolvimento. Como indivíduos, todos os cidadãos da Polônia gozavam de direitos iguais de acordo com a Constituição de 1921, ou na prática, a discriminação com base na nacionalidade e religião limitava muito as oportunidades dos ucranianos. Embora as potências aliadas em 1923 tenham aceitado a anexação polonesa da Galícia com base em sua autonomia regional, o governo no início da década de 1920 procedeu ao desmantelamento das instituições de autogoverno local herdadas dos tempos dos Habsburgos. A Galícia ucraniana, oficialmente chamada de Pequena Polônia Oriental, era administrada por governadores e prefeitos locais nomeados por Varsóvia. Uma fronteira administrativa especial, a chamada Fronteira de Sokal, foi estabelecida entre a Galícia e a Volhynia para impedir a propagação de publicações e instituições ucranianas da Galícia para o Nordeste. Em 1924, a língua ucraniana foi eliminada do uso em instituições estatais e agências governamentais. Diante da estagnação econômica, do escasso desenvolvimento industrial e da vasta superpopulação rural, o governo promoveu assentamentos agrícolas poloneses, exacerbando ainda mais as tensões étnicas. À medida que as atividades nacionalistas ucranianas se aceleravam no final da década de 1920 e na década de 1930, o regime recorreu a medidas mais repressivas. Algumas organizações foram banidas, e em 1930, uma campanha de pacificação militar e policial levou a várias prisões, brutalidade e intimidação generalizadas e destruição de propriedades. Grande parte do conflito ucraniano-polonês centrou-se nas escolas. Inicialmente, o governo concentrou-se em estabelecer um sistema educacional centralizado e expandir a rede de escolas polonesas. No entanto, na década de 1930, a polinização aberta da educação estava sendo promovida. O número de escolas ucranianas diminuiu drasticamente. No ensino superior, as cátedras ucranianas existentes em Lviv foram abolidas, e uma universidade ucraniana separada prometida nunca foi autorizada a ser estabelecida. Uma universidade ucraniana clandestina funcionou em Lviv de 1921 a 1925. Numa sociedade em que a nacionalidade e a religião eram quase inextricáveis, a Igreja desempenhava um papel extraordinariamente importante.
Na Galícia, sob a liderança do venerado metropolita Andrei Sheptytsky, a Igreja Greco-Católica conduziu sua missão religiosa por meio de numerosos clérigos e ordens monásticas. A Igreja também administrava uma rede de seminários, escolas, instituições de caridade e serviço social, museus e publicações. Embora o catolicismo de rito romano tenha permanecido privilegiado, a Igreja Greco-Católica ficou relativamente protegida da interferência aberta do Estado pela Concordata Vaticano-Polonesa de 1925. No entanto, não foi permitido estender suas atividades além da fronteira de Sokal. Nas áreas do noroeste da Ucrânia, a ortodoxia permaneceu a religião dominante. Um clero nacionalmente consciente e uma intelectualidade leiga desempenharam um papel importante na vida ucraniana na Volínia, embora as influências russas continuassem no nível da administração eclesiástica. Na década de 1930, as autoridades polonesas promoveram, às vezes à força, a conversão dos ortodoxos ao catolicismo romano e, em uma campanha que durou até a Segunda Guerra Mundial, apreenderam centenas de igrejas ortodoxas para fechamento, destruição ou transferência para a Igreja Católica Romana. Apesar da obstrução e assédio oficial, a vida comunitária organizada continuou a se desenvolver sobre as bases estabelecidas no período austríaco na Galícia. As associações culturais, acadêmicas, profissionais, femininas e juvenis floresceram. Em circunstâncias de depressão econômica e discriminação no emprego público, o desenvolvimento em larga escala do movimento cooperativo foi altamente bem-sucedido. Muito progresso também foi alcançado em Volínia, ou o mais difícil, no entanto, era a situação nas áreas fronteiriças etnicamente mistas no noroeste, onde na década de 1930 todas as organizações ucranianas foram suprimidas e o ensino era conduzido exclusivamente em polonês. A vida política ucraniana foi dominada pelo conflito com os poloneses. As primeiras eleições para o Sejm polonês de direita e Senado, em 1922, foram boicotadas pelos ucranianos galegos. Na Volínia, os ucranianos participaram e, em bloco com os judeus e outras minorias, venceram de forma esmagadora os candidatos poloneses. Tanto os ucranianos galegos quanto os volínianos participaram das eleições subsequentes, que, no entanto, foram cada vez mais marcadas por abusos, intimidações e violência. Dos partidos políticos, o mais influente na Galícia foi o centrista Aliança Nacional Democrática Ucraniana, que tentou extrair concessões do governo polonês e informar a opinião pública. O nacionalismo revolucionário tornou-se uma corrente influente sob o domínio polonês. Em 1920, a organização militar ucraniana clandestina foi fundada por veteranos da luta pela independência, chefiada por Yevhen Konovalets. Em 1929, isso foi transformado em um movimento clandestino mais amplo, a Organização dos Nacionalistas Ucranianos, SOU. Autoritária em estrutura, conspiratória em seus métodos e influenciada por teorias políticas que enfatizavam a primazia da nação sobre o indivíduo e a vontade sobre a razão, a OUN realizou atos de sabotagem e assassinatos de autoridades polonesas. Embora essas atividades fossem contestadas pelos partidos democráticos ucranianos como politicamente contraproducentes e pela hierarquia greco-católica por motivos morais, a OUN ganhou muitos seguidores na década de 1930 entre estudantes e jovens camponeses, mais na Galícia do que na Volínia. Bucovina sob governo romeno. Na antiga província austríaca de Bucovina, os ucranianos constituíam 2/5 da população total, mais 2/3 na metade norte, em 1931. Após o colapso da monarquia dos Habsburgos, o norte da Bucovina foi brevemente proclamado parte da República Nacional Ucraniana Ocidental, antes de toda a província ser ocupada pelo exército romeno em novembro de 1918. Sob um estado de emergência que durou de 1919 a 1928, Bucovina foi submetida a fortes pressões assimilacionistas que defendem a junção de povos e culturas. O autogoverno provincial foi abolido e o idioma ucraniano removido do uso administrativo. O extenso sistema escolar ucraniano e as cátedras universitárias em Chernivtsi foram liquidados, e a imprensa ucraniana e a maioria das organizações foram banidas. As medidas assimilacionistas foram relaxadas a partir de 1928, mas, com a instituição da ditadura real de Karol II em 1938, a cultura ucraniana foi reprimida mais uma vez. História da Ucrânia, conflitos finais. Conflitos recentes entre Rússia e Ucrânia.
1. Crise da Crimeia de 2014. Em 2014, a Rússia anexou a península da Crimeia da Ucrânia, levando a uma grande crise internacional. 2. Guerra de 2014 em Donbás. Em abril de 2014, separatistas pró-Rússia no leste da Ucrânia declararam independência da Ucrânia, levando a uma guerra entre os separatistas e o governo ucraniano. 3. Ataques cibernéticos de 2015. Em dezembro de 2015, uma série de ataques cibernéticos originários da Rússia tiveram como alvo sites e infraestrutura do governo ucraniano. 4. Incidente do Estreito de Kerch em 2016. Por que a Rússia invadiu a Ucrânia recentemente? A Rússia invadiu a Ucrânia em 2014 em resposta à deposição do presidente pró-Rússia da Ucrânia, Viktor Yanukovych. A Rússia viu a expulsão de Yanukovych como uma ameaça aos seus interesses na região e procurou reafirmar sua influência na Ucrânia. As ações da Rússia foram amplamente condenadas pela comunidade internacional. Por que a Rússia voltou a invadir a Ucrânia em 2022? A Rússia voltou a invadir a Ucrânia em 2022 devido ao aumento da tensão entre os dois países. Desde 2014, a Ucrânia tem enfrentado uma guerra civil com a Rússia, que apoia separatistas pró-russos na região. Em abril de 2021, a Rússia começou a aumentar suas ofensivas. Hoje, no começo de 2023, já tem havido confrontos mais ostensivos, com muitas baixas e perdas patrimoniais incalculáveis, sendo a pior delas, vidas humanas, incluindo civis, dentre estes, crianças, idosos e mulheres. Para você acompanhar a sequência e o desfecho desta série de vídeos e outros assuntos relacionados, se inscreva no canal e curta o vídeo para o YouTube te lembrar dos nossos conteúdos. Valeu por sua inscrição e curtida, isto também ajuda muito o canal.